Oi, hoje é a resenha do conto Reginald, escrito por Saki, aqui da sua coletânea Um Gato Indiscreto e Outros Contos, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Durante o trajeto até a casa dos McGillops, Reginald estava possuído por uma grande paz, e não era toda devido ao fato de que havia convencido seus pés a entrar em sapatos um número menor. Fiquei ainda mais apreensivo e, tendo soltado Reginald no gramado dos McGillops, estabelecia-o próximo a um prato sedutor de marrom glacê, e tão longe da esposa do arcediago quanto possível. Enquanto me desviava até uma distância diplomática, ouvi com dolorosa clareza a filha mais velha dos Malwabs perguntar se Reginald havia assistido ao musical Sam Toy. Esse é o trecho, ali do começo, de Reginald, escrito por Saki, que conta a história, obviamente, desse personagem chamado Reginald. Detalhe curioso, quem viu a resenha lá da semana passada, que foi o primeiro conto aqui dessa coletânea, Um Gato Indiscreto e Outros Contos, e aliás, obviamente, né, era justamente o conto Um Gato Indiscreto, sabe que aquela boa aventura que a gente viu tratava-se de algo um pouco fantasioso, que era justamente, né, um certo homem que tinha a habilidade de fazer com que um gato falasse. É uma boa de uma história, divertida, mas que justamente nessa história seguinte do livro a gente tem uma certa sensação, ou pelo menos eu tive a sensação, né? Peraí, esse Reginald aqui é de fato um homem ou é um gato que também fala? Pois é, algo meio estranho que acontece em uns 2 ou 3 momentos. Não sei se é a questão de tradução que ficou um pouco dúbio esse negócio, ou realmente o autor quis dar essa impressão, ou pelo menos confundir a gente, que se tratava realmente da possibilidade deste homem, não ser na verdade um homem, mas ser um gato com a grande fleuma inglesa. Da mesma forma, o inglês também. Pois é, há o dúbio. E isso fica bem evidente realmente depois que ele termina de ler o conto anterior. Claro, se você não tivesse lido ele, você encararia que, sim, esse personagem é de fato um homem, mas fica umas coisinhas esquisitas. Nesse trecho que eu li para você exatamente, aliás, fiz questão exatamente disso, quando esse personagem que narra a história pra gente diz que deixou o Reginald em certo lugar perto de um doce de marrom glacê, parece que ele está falando de um gato, né? Um gatinho que ele deixou assim no canto da mesa, perto do doce. Não parece um homem, né? Um amigo que no caso é o primo dele, o primo do narrador aqui da história, né? Que aliás a gente não fica sabendo o nome do narrador aqui da história. Mas a questão é, bom, deixa eu dar o contexto da história, né? Sim, esse tal narrador da história convida seu primo para uma festa. Ele quer olha só, também tem gato na história. Ele tem alguns gatos persas e quer arranjar tipo um destino para ele. Ele não quer ficar com todos, quer passar por uma certa senhora, que é exatamente a senhora McKellops. E daí tem essa necessidade do narrador, mas claro, a história em si é lá do Reginald. Enfim, é isso que a gente tem aqui nesse conto. Um conto que deixa a gente curioso, no mínimo. Mas eu paro de dizer qualquer outra coisa porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse texto. Minha avaliação do conto. Pois é, como eu disse, essa coisa estranha de ter uma sensação que o personagem aqui, protagonista da vez, não é exatamente um ser humano, mas na verdade um gato que fala, causa um certo estranhamento aqui nesse texto, e principalmente porque a gente sabe que o gato que aparece lá falando na história anterior, ele se comporta, claro, como um típico inglês, com as suas picuinhas, né, com suas observações não muito devidas, né? E é o que acontece aqui também com esse personagem, o Reginald, que é colocado nessa festa ali muito a contragosto, né? O primo dele convida, vamos lá, né? Vou fazer um certo número lá, porque eu preciso arranjar um certo destino para o meu gato. É uma situação também estranha, inicial super estranha. No fundo, nada acontece aqui nessa história. Só vemos esse tal Reginald se estranhar com algumas pessoas presentes ali naquela festa. Pessoas conhecidas, todo mundo sabe quem é Reginald, todo mundo, e ele também conhece as pessoas que estão por lá. Ou seja, não tem nenhum elemento diferente, o que também causa também outro estranhamento, né? Tipo, não, ele só pode ser um ser humano, ele não pode ser um gato. Mas, como disse, se você viu o conto anterior, você pensa, não, ele pode ser um gato sim. A coisa fica dúbia o tempo todo, porque exatamente é isso que acontece lá no outro texto.
o gato se comporta como um inglês típico, que faz aqueles comentários não muito pertinentes para certas situações e, claro, deixa evidente, né, como é a sociedade inglesa lá daqueles tempos antigos, né, sempre com poses para lá e para cá. É o que acontece aqui. E tirando isso, claro, a única coisa diferente também é essa situação desse narrador aqui que quer arranjar um destino para o seu gatinho persa. Mas também não é grande coisa não, só se aprofunda mesmo aqui no texto, nessa questão do Reginald meio que não fazendo muito sucesso além daquela festa, porque quando ele abre a boca, as pessoas começam a torcer o nariz para ele, porque ele fica falando verdades que não é para ser ditas em sociedade. Na verdade, ele não joga na cara nenhum grande mistério oculto, não, ele só faz comentários que incomodam as pessoas ao redor. É isso que acontece nesse texto, como na verdade acontecia lá no outro, só que lá tínhamos mais elementos. Aqui é uma coisa bem pequena, nada demais. Na verdade a gente pode dizer que não tem uma história, na verdade, aqui. Além do fato desses dois homens, esses dois primos, irem a uma festa para um certo motivo e depois tem um certo momento indelicado que acontece por aí e eles vão embora. Acabou. É isso a história, não tem nada demais. Fica nisso. Sim, em comparação com o texto anterior, esse aqui é um pouco frustrante. E se nós retirarmos justamente aquela dúvida que eu já comentei, de ser ou não ser um ser humano, mas na verdade ser um gato, realmente o texto fica mais simples ainda e mais sem motivo de ter sido escrito, porque parece apenas um complemento do que era o outro. Aliás, eu já li os dois outros contos seguintes, porque aqui nesse livro do Saki, na verdade reúne várias coletâneas de contos, tudo dentro aqui desse pequeno livrinho. E eu já sei que muitos personagens vão reaparecer em várias outras histórias. E o Reginald aparece nas próximas duas histórias seguintes. Eu já li as duas. E temos uma situação pior ainda do que está acontecendo por aqui. Ou seja, não acontece nada. É apenas, de novo, ele falando com uma ou duas pessoas e tendo um clima estranho porque ele está meio que incomodando, falando um pouquinho a mais do que devia no bom tom da sociedade. Só isso. Ou seja, já dá para esperar que as duas próximas histórias não serão interessantes, com certeza. Mas claro, as próximas, aí sim, teremos histórias mais completamente diferenciadas, que não terão esse personagem aqui, que realmente não parece que acrescenta muita coisa não. Fiquei bastante decepcionado, porque o texto realmente de abertura desta coletânea aqui foi muito bom. Um gato indiscreto. Um texto que eu ri bastante, me diverti. E nesse aqui, claro, tem uma outra situação típica dos comentários dos ingleses que a gente pode considerar que não é que é uma piada escrita ali, né, definida, mas que a gente acaba achando engraçada. Os comentários, né, a tiração de sarro, entre aspas, que os ingleses fazem um para com os outros, sim, está presente aqui, como também está nos dois próximos contos a seguir. Mas isso não é o suficiente para a gente dizer que, puxa, que texto sensacional que eu li essa semana e nunca mais vou esquecer. Pelo contrário, eu vou esquecer isso aqui rapidamente, provavelmente daqui a umas horas não vai mais existir nada na minha memória, a não ser o fato que sim, são 3 contos que participa o mesmo personagem. Mas vai ficar por aí. E como eu disse, talvez eu só vá lembrar realmente de alguma coisa aqui desse conto por causa da dúvida. É um ser humano ou é um gato? Enfim, só tem isso. Portanto, para Reginald, escrito por Saki, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Bom, mas amanhã com certeza teremos um autor que não nos deixa na mão, Monteiro Lobato, com sua coletânea Negrinha. E aqui nesse livro já tivemos boas pequenas histórias já apresentadas nas semanas anteriores. Com certeza, a próxima história não será decepcionante não. Assim espero, pelo menos, vamos conferir amanhã. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras desenhas que já aconteceram aqui nesse começo do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!